ela surgiu para ser um centro de referência para autismo. A gente foi até em Brasília para tentar construir esse centro de referência em São Paulo, mas como ele não deu certo, nós transformamos numa startup, porque o nosso objetivo era falar de genética e trazer a genética para as pessoas e fazer algo que é muito diferente, que era trazer os conhecimentos da universidade para as pessoas. Porque muitas coisas do que fica na universidade, elas ficam na universidade. Então, os conhecimentos, às vezes, as pesquisas, toda aquela produção, ela acaba se tornando inacessível para as pessoas. Então, o objetivo do autismo não era só vender exames, mas sim aproximar os conhecimentos científicos das pessoas, trazer uma linguagem mais popular para que as pessoas pudessem ter esses conhecimentos. Então, o que eu vou falar hoje para vocês? Espero não cair de novo, porque ela está próxima. Eu vou falar sobre quais exames existem, o que eles respondem, o que posso encontrar, e no final da minha palestra vocês vão ter que responder se realmente o autismo é genético e se os exames genéticos eles são necessários para o diagnóstico do autismo. Tá? Então eu quero que vocês saiam daqui me contando essas respostas e me trazendo essas respostas para essas minhas duas perguntas. Tá bom? Gente, não tem um microfone para eu não ficar presa aqui? Porque eu não gosto e eu tô com medo de cair também. Tô traumatizada. Então vamos lá. Quanto, gente? Senta, doutora, assim. Acho que é melhor eu dar palestra sentada, porque eu não sei, essa câmera aqui tá querendo me derrubar. Gente, tem alguma coisa aqui que quer me derrubar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar palestra do outro lado, que não tem nenhuma armadilha. Pronto. Não caio mais, ninguém me derruba. Quando a gente fala em autismo, a gente está falando numa condição que envolve o sistema nervoso central, tá certo? Então, se a gente pensar nisso, e se a gente pensar que o nosso genoma, a gente tem aproximadamente 20 mil genes, e que 1/3 do nosso cérebro, nós expressamos esses genes. Se a gente já pensasse nessas informações que eu estou passando para vocês, a gente já não poderia pensar que existe uma relação entre genética e autismo? 1/3 dos genes expressos no cérebro? E se 1/3 desse gene, um gene não funcionar direito? Será que isso não afetaria? Não seria afetado? Não afetaria aí? Não levaria a uma condição como autismo? Aqui eu trago para vocês uma representação de como que é uma comunicação sináptica. Você está vendo esses quadradinhos aqui? Isso daqui equivale a um gene, tá certo? Então, para que a gente tenha aí uma comunicação sináptica, olha quantos genes às vezes a gente está envolvendo nessa comunicação. Se eu tiver uma alteração, eu não influencio essa comunicação? Se eu já pensar nisso, eu não posso pensar que existe uma relação entre genética e autismo? Sim. Então, só nessa reflexão, eu já responderia a minha pergunta. Tá certo? Então, isso é uma questão que a gente deve estar com isso na cabeça. Quando nós falamos em autismo, a gente sempre tem que pensar em 2 fatores de risco. Tanto os fatores genéticos, como os fatores ambientais. Um conceito que a gente deve ter é que o autismo ele é um transtorno multigênico, que envolve vários genes. Ele é um transtorno multifatorial, que envolve tanto fatores ambientais como fatores genéticos, e é um transtorno aditivo. O que significa um transtorno aditivo? É a somatória de tudo isso que faz com que uma pessoa seja autista. Tá? Eu não vou falar muito de genética hoje, eu vou falar mais dos exames, mas eu trouxe um slide
que é o slide que eu gosto muito de falar, que é o modelo dos copos. Em 2018, um pesquisador tentou resumir como seria a genética das pessoas com autismo. E ele criou um modelo que foi adaptado do modelo de Jarrah, que era um modelo de depressão, que é o modelo do copo. O modelo do copo é um modelo que traz uma explicação sobre a genética do autismo. O que ele diz? Que a gente deve... Tá falando? Que a gente deve considerar que um indivíduo com autismo, ele é um copo, tá certo? E que a borda daquele copo é o limite para que a pessoa tenha ou não autismo. E que, como eu já falei para vocês, o autismo é uma condição que envolve tanto alterações genéticas como alterações ambientais. Então, a gente tem alterações que podem ser comuns e herdadas dos pais, e alterações genéticas que a gente chama de raras, que são alterações apenas daquele indivíduo, e fatores ambientais, tá? Então, a gente pensando em tudo isso que eu falei, como que vocês imaginariam o porquê eu tenho indivíduos que herdam alterações genéticas dos pais, sendo que a maioria dos pais dos autistas não são autistas? O que vocês pensariam e qual a informação que a gente deve pensar? Vou cair. Quando a gente pensa nessa questão, o que a gente deve refletir? Eu falei para vocês que o autismo é uma condição do sistema nervoso central. Existem outras condições do neurodesenvolvimento que afetam o sistema nervoso central? Sim. Existem condições neuropsiquiátricas que afetam o sistema nervoso central? Sim. Então eu posso pensar que existem genes comuns que afetam o autismo, mas que podem afetar outras condições de saúde? Sim. Então a gente pode ter um gene que em uma condição pode ser autismo, em outra condição pode ser um TDAH, pode ser uma esquizofrenia, pode ser um transtorno bipolar. A gente pode dizer que na nossa família nós nunca tivemos um autista? Ou alguém que teve depressão, bipolaridade, esquizofrenia? A gente pode dizer que no nosso genoma a gente não tem nenhuma alteração genética desse nível? Não. Então, como é esse modelo dos copos? Vamos ver? Então, aqui, o modelo representando o pai e a mãe. As esferas representam as alterações genéticas. Aqui a variante comum, aqui uma variante rara, aqui fatores ambientais. Aqui o limite, tá vendo esse pontilhado? É o limite de ser ou não autista. Então aqui, ó, o pai e a mãe não são autistas, mas o fato deles não serem autistas, eles não carregam alterações genéticas? Carregam tanto alterações genéticas como fatores ambientais. Tá vendo? O mais rosinha aqui são fatores ambientais. Tá certo? E eles tiveram 4 filhos. A criança número 1 tem autismo? Sim. A criança número 2 tem? Não, nem a 3. E a número 4 sim. A criança número 1 e a número 4 são iguais? Tem o mesmo perfil? Não. Observe que na 1, ela tem bastante variantes que foram herdadas de quem? Dos seus pais. Se ela só tivesse herdado as variantes dos pais, ela seria autista? Ó, observem aqui, ela teria parado no B. Ela teria enchido o copo, ultrapassado a borda? Não. Ela recebeu uma variante chamada de D, de de novo, que é só dela. Aí ela encheu o copo. Aqui a gente pode dizer que o autismo é multigênico, multifatorial e a somatória de tudo isso que levou a pessoa a ter autismo? Sim. Aqui, não é autista. Pode estar no fenótipo ampliado? Pode ter alguma característica? Pode.
essa variante genética aqui pode ser. Os pais também? Sim. Ou pode ser que o pai tenha uma outra condição de saúde que não seja o autismo? Sim. Tá certo? E aqui no A? Esses dois indivíduos podem passar essas variantes para os seus filhos? Podem. E se ele se juntar com uma outra pessoa que tem variante genética, pode encher o copo? Pode. E aqui, esse indivíduo aqui, o número 4, ele tem a mesma condição autismo? Tem. Mas ele tem uma variante rara que é só dele, que é muito importante. Por quê? O tamanho da variante, da bolinha, indica penetrância. O quanto aquela variante é importante para o desenvolvimento do autismo. Tá? Então, são diferentes, podem ter características diferentes, a gente vai ver lá na frente que tem, tá certo? Então, aqui tem muitas alterações herdadas e aqui tem uma variante rara muito importante. Tudo bem? Aí, quais são os fatores ambientais que a gente conhece que podem estar envolvidos com o autismo? Eu não vou falar muito, mas só vou citá-los, tá? A idade. Primeiro, as alterações genéticas, elas podem ser tanto no nível do cromossomo, que é do DNA compactado, como do nível de trocas gênicas. Sabe troca de nucleotídeo? Lembra da sopa de letrinha do DNA, que é o A, o C, o G e o T? A gente pode ter essas trocas, quando eu falo de variante rara ou variante comum. E os fatores ambientais podem ser idade paterna. Um homem de 45 anos tem 9% mais chances de ter um filho com autismo do que um homem de 25. Idade materna, envolvendo sobrepeso, a síndrome metabólica que envolve sobrepeso, diabetes gestacional, agora esqueci o outro, da mãe, a utilização de ácido valproico durante a gestação, ele diminui a produção da subunidade de A do GABA, do receptor GABA, então ele é bastante importante como fator de risco para autismo. E algumas questões que são relacionadas ao pós-parto imediato, que é o baixo peso ao nascer, a prematuridade, trauma, infecções. Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas que tiveram a síndrome do Zika vírus hoje estão tendo diagnóstico de autismo. E curto intervalo entre as gestações e irmãos autistas. Está sendo cogitado aí alguns estudos com inibidores da recaptação de serotonina. Só que não existe trabalho ainda que comprove esses inibidores de recaptação de serotonina como sendo um fator de risco ambiental. O que acontece quando uma pessoa usa um inibidor de recaptação de serotonina, na verdade ela tem depressão. E o fato dela ter depressão, na verdade, entra como um fator genético, tá? E não necessariamente como o uso do medicamento seja um fator ambiental, tá? Então, na verdade, o que a gente acaba levando em consideração é o fator genético. E um outro fator que hoje está super na moda e que muitas pessoas falam é a questão epigenética. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. A questão epigenética é o controle externo por ambiente. Então, assim, é o controle de genes dependendo do ambiente. Só que a gente tem que tomar cuidado o que vem a ser esse ambiente. Ninguém se torna autista, as pessoas nascem autistas. Então, a gente tem que pensar que esse ambiente é um ambiente intrauterino, tá certo? Ou de pós-parto imediato. E outra coisa, não existe reprogramação epigenética. Se por um acaso você tem uma alteração cromossômica ou uma alteração gênica, que é uma alteração na troca de nucleotídeo, nenhuma reprogramação epigenética vai fazer você alterar isso. Porque a epigenética é quando há
o ambiente modula o controle da expressão de genes. Se você tem a mutação, ela não faz essa mutação ser alterada. E esse conceito está sendo passado de forma errada. Então, é uma alteração química, não é uma alteração genética ou uma alteração cromossômica que vai acontecer. Então, se por um acaso seu filho já tem uma alteração genética num gene qualquer, não é a epigenética que vai mudar aquela configuração.